Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Hoje a gente está aqui com uma neurocientista para falar sobre inclusão escolar. Então, hoje é uma live bem especial porque a gente trouxe uma grande especialista para falar sobre um assunto que as pessoas têm muita dúvida. Muitas perguntas serão feitas na live de hoje. Mas antes de apresentar a Carolina, que é a minha convidada super especial, eu vou só lembrar, para quem não me conhece, eu sou a Lac Lobato, eu sou autora do blog Desculpe Não Ouvir, que há 11 anos está na internet, falando sobre surdos generalizados, tecnologias auditivas. Eu sou generalizada desde os 10 anos de idade, 9 para 10, que eu perdi a audição dormindo e acordei sem audição nenhuma. E sou usuária de implante coclear bilateral há 11 anos também. E hoje a gente está aqui para falar com a Carolina Videira, que é uma neurocientista com uma história de vida incrível. E ela vai falar um pouco para nós sobre inclusão escolar, os direitos das crianças com deficiência nas escolas. Então, Carolina, por favor, se apresenta para a gente. Boa noite, obrigada pelo convite, Lac. Eu sou Carolina, fundadora da ONG Turma do Giló, que trabalha com educação inclusiva, sou neurocientista e especializada em educação inclusiva também. E você quer contar um pouquinho da sua história de vida? Como que você caiu nesse mundo de inclusão? Bom, eu já tinha o meu mestrado em neurociências, eu tinha 28 anos quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Meu filho chegou ao mundo com uma deficiência. Meu filho tem uma síndrome rara, chamada Síndrome de Pelizaeus-Maschmeyer, que traz a ele uma condição de hipotonia. Então, ele é uma criança sem força muscular. Por conta disso, ele não anda e ele também não tem uma comunicação verbal. Ele não se comunica verbalmente. Mas o meu filho foi para a escola, hoje ele tem 12 anos, então a gente está falando aí de 2008, mas ele foi para uma escola regular, na educação infantil, e chegando na escola, eu me deparei com a desacreditação do meu filho. A escola me disse que aquela criança não iria aprender, que ele iria apenas ter um convívio social. Sendo neurocientista, é um insulto alguém dizer que uma pessoa não aprende, né? Falta de conhecimento dessa plasticidade cerebral. Nesse momento, eu decidi fazer uma mudança de carreira, eu pedi demissão do meu emprego e tirei um período sabático. Peguei o meu filho, levei ele para fora do Brasil. Então, primeiro eu fui em busca de alguma tecnologia assistiva que pudesse ajudar o meu filho na comunicação. E também resolvi voltar para a escola, fui fazer um doutorado em preconceito e fui entender o que era a escola inclusiva, fui conhecer escolas inclusivas ao redor do mundo. Fechando a história do meu filho, em 3 meses ele estava fazendo uso de uma tecnologia que faz a leitura do movimento ocular e ele estava se comunicando através de um computador. Então, aquela criança que seria deixada para trás, hoje está no 7º ano do ensino fundamental e se comunica através de um programa de computador. Nessa jornada toda, eu montei uma ONG chamada Turma do Giló, que trabalha e ensina a educação inclusiva dentro das escolas públicas de São Paulo. E como que ele está na escola? Ele acompanha bem as aulas, é um bom aluno, gosta de fazer bagunça na aula, como que ele é como aluno? Como qualquer outro aluno, ele é bastante levado, ele gosta das matérias de humanas, de exatas não, mas ele faz todas as atividades, faz prova, tem todo o conteúdo dele adaptado para a capacidade dele, e acho que a gente vai falar bastante sobre isso durante a nossa conversa. Vai ser muito legal saber dessas histórias. Quando eu perdi a audição, eu fui fazer fono, e a minha fono ficou grávida. Aí eu fui fazer fono com outra fono e ela também ficou grávida. Eu fui parar numa terceira fono.
A terceira fono que eu fui parar, ela não era especializada em surdez. Ela topou pegar o meu caso, mas ela era especializada em reprogramação neurológica, que são pacientes que muitas vezes não são não verbais, que têm paralisia cerebral, essas coisas. E eu aprendi muito sobre esse tema. E eu aprendi a respeitar muito, porque às vezes a deficiência motora ela é muito confundida com uma deficiência intelectual, e não é, né? Quando você fala disso, eu me lembro da minha fono, dos meus colegas de clínica. E realmente era tudo uma questão de reconhecer eles como indivíduos e não como rótulos, né? A própria deficiência intelectual, né, lá, que a gente não pode falar que são todas iguais. Cada criança desenvolve de um jeito e tem umas que conseguem uma cognição, um avanço cognitivo muito grande em relação a outras crianças com o mesmo diagnóstico. Então, a gente não pode botar um rótulo e achar que por conta do diagnóstico aquela criança não vai aprender. Eu tenho algumas perguntas que nós preparamos previamente, quando a gente pensou em fazer essa live, porque eu tenho um grupo de mães com quem a gente conversa. Praticamente todas são mães de crianças surdas que usam implante coclear. Algumas são crianças bilíngues também, elas usam implante coclear, mas usam libras. Outras elas usam apenas o português. Algumas precisam de adaptações, outras não. É um público muito variado, né? Esse é um público que não dá pra gente rotular e falar é assim assado, porque vai depender do perfil da criança. E se você puder ajudar a gente com algumas dúvidas que a gente tem, por exemplo, você acha que os professores eles têm sido capacitados para educar crianças com deficiência? Vamos lá. Eu acho que esse é um ponto principal. Eu costumo dizer que a dificuldade é de ensinagem e não de aprendizagem. Qualquer criança, indiferente se ela é uma criança com deficiência ou não, ela vai ter uma maneira de aprender. Ela tem um tempo de aprendizagem, ela tem uma maneira, um estilo de aprendizagem. As pessoas não aprendem da mesma maneira. Então, a gente precisa respeitar a individualidade de cada aluno. Mas a gente tem um sistema de educação no Brasil que muitas vezes é a principal barreira para a educação especial não acontecer de uma maneira fluida. O que eu quero dizer com isso? Você se forma professor no Brasil sem nenhum conhecimento em educação especial. Nós temos excelentes professores, mas eles não tiveram na faculdade a formação necessária para lidar com crianças com deficiência ou com algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem. Quando a gente fala do paradigma atual, né, desde 2015, a gente quer tirar o paradigma da inserção para o paradigma de inclusão, diz na Lei Brasileira de Inclusão que a primeira atitude a ser tomada é a formação do professor. E essa formação tem que ser continuada. Ela não é uma formação específica. Por quê? Como a gente falou no primeiro bloco de pergunta, a gente não pode rotular por uma deficiência. Não existe um manual do que fazer com uma criança pela deficiência dela. A gente tem que entender a individualidade. Então, sempre uma criança vai ser uma novidade. E o professor tem que estar preparado para entender aquela criança e desenvolver aquela criança, não a deficiência. Então, os professores ainda não estão preparados. Eu acho que essa é a grande luta da educação especial, fazer com que os professores tenham uma formação continuada em educação especial. Excelente. É uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né? Que o grande gap do Brasil é muito mais da forma de ensinar do que do aluno de aprender. Quando você exemplifica isso, fantástico. O Jairo Marques está aqui assistindo a live e ele falou é isso mesmo, não existe um manual, porque cada criança é única. Eu acho que não só as crianças com deficiência, né? Eu acho que toda criança é única, né? E ela vai ter o tempo dela. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é uma pergunta que muita gente me faz e eu mesma não saberia responder. Qual é a diferença entre um auxiliar, um cuidador e um mediador? Ainda existem outros nomes lá, que não tem só auxiliar, tem tutor, tem acompanhante terapêutico. Então, a gente tem que ter um entendimento claro da legislação e o que ela dá direito.
né? Então, a gente também não pode achar que toda criança com deficiência precisa de uma pessoa para auxiliá-la. A lei traz que a criança precisa de um acompanhante, porque muitas crianças precisam, seja para as atividades da vida escolar, para uma atividade de vida em si, para ajudá-la numa locomoção dentro da escola, na alimentação, numa troca eventual de roupa. A criança precisa de um auxílio, precisa ser um cuidador, ou auxiliar, ou tutor, da maneira como que cada estado, cada município quiser chamar. Essa pessoa precisa ter uma formação para lidar com a deficiência das crianças que ela vai poder atuar. O mediador, quem tem direito hoje, são as crianças dentro do TEA, né, do autismo. Porque esse profissional precisa ser especializado em comunicação alternativa. E ele vai ajudar na comunicação professor-aluno. Ele não vai ser responsável pedagogicamente por esse aluno. Essa responsabilidade é sempre do professor. E no caso do mediador, ele é um outro nome para auxiliar ou ele é uma função específica também? Não, o mediador, que é o acompanhante terapêutico, ele é esse profissional com especialização em comunicação alternativa. Que hoje é garantido a pessoas que estão com diagnóstico de TEA, né, que estão dentro do transtorno do espectro autista. O auxiliar, ou o tutor, ou um outro acompanhante, ele é uma pessoa que vai ajudar nas atividades de vida escolar do aluno, só. Então, talvez o único diferencial seria o intérprete de Libras, nesse caso. Seria isso. Aí isso. Tem a terceira pessoa, que é o intérprete, assim como o mediador está para as pessoas com autismo, o intérprete de Libras também está à disposição das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Perfeito. O atendimento educacional especializado, que é aquela sigla que é AEE, eu sou péssima com sigla, sempre confundo. Ele deve ser realizado por quais profissionais? Quem que deve trabalhar no atendimento especializado? Especializado. Vamos lá. O profissional do AEE tem que ser professor e tem que ter especialização em psicopedagogia ou em educação inclusiva. Se ele não for professor, ele não pode ser professor de AE. Ele tem que ter a primeira formação como docente e uma especialização em psicopedagogia ou educação inclusiva. Vale lembrar que o atendimento educacional especializado deve ser oferecido no contraturno escolar, com um atendimento individualizado para o aluno. E é no atendimento educacional especializado que as dificuldades do aluno vão ser trabalhadas. No turno escolar, o responsável é o professor de sala de aula e os professores especialistas, e eles precisam focar nas habilidades dos alunos. E, além de material adaptado, o que engloba o atendimento especializado? Ótimo. O AEE tem que acontecer numa sala multirrecursos. Essa é uma outra dificuldade e barreira que a gente encontra dentro das escolas públicas e privadas também, né? Então, são duas barreiras. A gente muitas vezes não tem o AEE dentro da escola, então existem redes de escolas e redes públicas que fazem parcerias com outras instituições para oferecer esse atendimento, e esse não é o cenário ideal, pois o professor do AE precisa ter contato tanto com a família quanto com os professores do turno, da sala regular. Então, o ideal é que o AE aconteça dentro da mesma escola. E a segunda barreira é que as escolas separam uma sala comum, colocam ali o professor de AE com um material especializado para trabalhar. Mas isso não configura uma sala multirrecursos. Uma sala multirrecursos, ela tem que ser uma sala sensorial, ela tem que ter equipamentos adaptados, ela tem que ter tecnologias assistivas, ela tem que dispor de uma série, como o próprio nome diz, de vários recursos para que a criança faça aí o melhor uso do que está sendo ensinado para ela.
Como a maior parte do meu público, como eu falei, são voltados para usuários de inglês, claro, eu vou fazer algumas perguntas bem específicas de surdos. Eu não sei se você tem tanto conhecimento em surdos. Eu acredito que tenha, né? Porque quem está nessa área geralmente tem muito. Então, já estou fazendo uma pergunta aqui, ó. O retorno da pandemia não vai exigir mais atenção ainda com as diferenças em sala de aula? Isso é uma pergunta do Jairo. Jairo, eu acho que o retorno da pandemia está colocando luz em todas as desigualdades, né? A gente tem vários pontos que a gente tem que levar em atenção. Primeiro, que o atendimento educacional especializado foi suspenso durante a pandemia. Então, os alunos com deficiência já ficaram sem um atendimento que é garantido por lei. Então, eles já estão aí há 4 meses sendo esquecidos e deixados para trás. Quando a gente fala da volta às aulas, eu acho que a escola como um todo vai ter que se preparar e se preocupar com a individualidade de todos os alunos, com a saúde mental de todos esses alunos, porque todos eles estão chegando, vão voltar bastante estressados. Um outro ponto ainda que a gente tem que olhar é com a resolução de que aluno com deficiência não volta às aulas, né? Então, acho que a gente tem um ponto aí importante para debater, pois estão dando o direito de volta à aula presencial para alunos sem deficiência e alunos com deficiência não podem voltar para a aula. Então, não podem por quê? Se o direito à educação é universal e é para todos, não podem por quê? Com certeza. Uma pergunta que eu vou falar assim, é bem específica, tá? Primeiro assim, o que é o atendimento bilíngue para criança surda? O atendimento bilíngue, a educação bilíngue, né, voltada para a surdez, é você ofertar 2 maneiras de alfabetização. A primeira língua seria a oferta de Libras, a criança ser alfabetizada em Libras, e o português como segunda língua. Essa opção é para tanto preservar a cultura surda da criança, para ela entender a cultura surda, mas também para ela entender a cultura ouvinte, né? E ela também ter acesso à escrita e à leitura do português e desses materiais. E fica a critério do indivíduo escolher qual é a língua que ele vai querer usar como primeira língua. Agora, vamos supor assim, se a escola pode se recusar a oferecer um atendimento especializado para criança surda, se os pais não quiserem Libras, a escola pode se recusar a oferecer esse atendimento? Ou a criança sempre vai ter direito a um atendimento especializado, mesmo que ela não use Libras? A educação especial e a própria Lei Brasileira de Inclusão diz que a gente tem que partir sempre de um documento chamado PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado. Esse plano de desenvolvimento individualizado, ele tem que ser autorizado pela família. Então, a família tem sim o direito de negar a oferta, por exemplo, do ensino de Libras. É a família que vai decidir. A família precisa, por escrito, fazer um documento oficial dizendo que ela não quer aquela formação, que ela não quer aquele atendimento. A família pode, sim, fazer isso, mas ela precisa se responsabilizar juridicamente porque o governo, né, a nossa legislação, diz que tem que ser oferecido. Então, a escola não pode não oferecer, mas a família pode, sim, não querer. E supondo que a família não queira, a escola ainda assim é obrigada a oferecer um atendimento individualizado para o aluno? Ou uma vez que a escola oferece a Libras porque ela é obrigada por lei a oferecer, a família fala, não, a gente não quer porque a gente está indo pelo caminho da oralização. E aí a escola pode falar, bom, então a gente não ajuda mais, e o seu filho vai estudar junto com as outras crianças, ou a escola não pode fazer isso? Não pode fazer isso, de jeito nenhum. Inclusive porque a alfabetização em português desta criança vai acontecer no contraturno, no atendimento educacional especializado. A maneira de se educar, de se ensinar a língua portuguesa para uma criança com implante ou uma criança com deficiência auditiva que não queira, né, aprender a fazer o uso de Libras, ela se dá de uma outra maneira também. Para criança sem deficiência é de um jeito, eles usam uma metodologia para todo mundo, mas para criança surda precisa ser utilizada outra metodologia. Então precisa sim de um atendimento especializado, de um professor especializado,
para ajudar, né, junto com a família, conseguir desenvolver essa criança da maneira como a família decidiu. E nesse caso, a escola é responsável por descobrir qual que é a metodologia, ou isso seria uma conversa da escola com a família, ou a família pode oferecer uma metodologia? Como que eles agem nesse caso? É o professor do atendimento educacional especializado, junto com a equipe terapêutica da família, que vai decidir. Então, a equipe terapêutica entra o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o médico. Isso tem que ser feito em equipe. Não é escolha de um profissional ou só a escolha da família. É uma resolução em equipe. A gente precisa escutar a equipe da saúde, a gente precisa escutar a família e a gente precisa escutar a equipe da escola. Juntos, os três traçam um plano de atendimento especializado. Uau, eu acho que muita gente não tinha essa informação. Gente, é super importante o que a Carolina acabou de falar. É um trabalho em equipe, uma decisão em conjunto. E todos os lados têm que estar abertos a ouvir para saber o que aquela criança precisa, né? E é dever da escola buscar essa informação junto com a família e junto com a equipe de saúde. E deixa eu me perguntar, isso vale para ensino público e particular? A lei é igual nesse sentido? Sim, a lei é igual, as escolas particulares têm as mesmas obrigações da escola pública. Que interessante isso. Eu acho que muita gente não tem essa visão de que é um trabalho em equipe, de que a família pode, sim, negar uma coisa e buscar, porque a gente recebe alguns comentários, por exemplo, de uma mãe, uma vez ela comentou comigo que ela não queria Libras porque o filho dela estava em processo de analisação, mas ele enfrentava dificuldades. E a escola falou, bom, então se ele é surdo, ele tem que ir para uma escola especial, ele não tem que estar aqui, ele tem que ir para o termo usado, foi para um polo de surdo, e queria tirar a criança da escola, e era uma escola pública. A escola polo, ela não é uma escola especial, tá? E isso a gente precisa ter uma ciência e observar isso. Então, quando a gente chama uma escola pública de polo de surdo, é uma escola que tem uma comunidade surda significativa. Porque também, você deixar uma ou duas crianças dentro de uma escola, duas crianças surdas dentro de uma escola, sendo que na escola vizinha, do bairro próximo, você tem crianças, seria bom juntar e a gente fazer um polo de educação, porque você vai ter os melhores profissionais, os melhores professores, e eles vão encontrar os seus pares, mas não uma escola especial. A escola especial conjectura que só a criança com deficiência estuda dentro dela. E a escola polo também não pode fazer uma sala especial dentro da escola. As crianças têm que estudar junto com as crianças ouvintes, né? Tem que ser todo mundo junto. O polo não pode ser confundido com escola especial. Vamos saber. Tem uma mãe fazendo uma pergunta aqui, que ela está perguntando assim, e se a escola continua na resistência de receber essa ajuda da equipe médica, da família, como que a família deve agir? A família tem que saber todos os direitos que ela tem e que o filho dela também tenha, né? Mas a família tem que denunciar. A lei só vai ser cumprida se a gente souber para quem e aonde pedir ajuda. Tá? Então, existem aí alguns caminhos. Primeiro, a Secretaria de Educação. A gente deve fazer um ofício à Secretaria de Educação dizendo que aquela escola, pública ou privada, porque a escola privada responde para a Secretaria de Educação Estadual, dizendo que os direitos daquela criança não estão sendo atendidos, que não está em conformidade. Se não resolver, a orientação é procurar o Ministério Público. Você pode fazer uma denúncia para o Ministério Público de forma anônima ou não, ou a Defensoria Pública, né? E eles têm um prazo bastante razoável para resolução de problema. Hoje, o Ministério Público, em até 3 meses, quando recebe uma denúncia escolar aqui em São Paulo, ele consegue atuar e agir para que aquela criança não fique para trás. Então, sim, lutem pelos direitos que os filhos têm. Porque essa mãe está contando que isso acontece com o filho dela. A escola coloca assim, se você não quer Libras, você está sozinha. A gente não vai apoiar você. Isso está acontecendo nesse momento. Isso é ilegal. A escola não tem o direito de fazer isso, né? E aí a primeira pergunta que eu faço para essa mãe é cobrar da escola
o plano de desenvolvimento individual dessa criança, porque a família tem que ter assinado esse documento. E esse documento, ele é um documento móvel, ele tem que ser revalidado anualmente. A lei diz, inclusive, que a gente tem que olhar para o plano individual a cada 3 meses. Então, a família tem que concordar com a educação que a escola está passando e, a partir daquele plano, desse planejamento, a escola vai atuar. A escola não pode dizer que ela não vai oferecer e que a criança vai estar sozinha. Há risco de multa da escola, prisão de diretor e outras coisas. Ela comentou que no estado que ela mora, porque ela não é daqui de São Paulo, que a Secretaria do Estado não está apoiando ela, nesse caso. Daí, no caso, porque a Secretaria Estadual não apoia, como que qual é o relato? É o Ministério Público. Ela tem que recorrer ao Ministério Público, direto. Porque a lei brasileira, ela é federal. Existem alguns estados e alguns municípios que escrevem decretos, mas o decreto vale como uma política pública, ele não é superior à lei federal. Então, aí ela tem que procurar o Ministério Público. Tem a mãe que fala o negócio do polo. Ela falou para ela ela falou assim, polo de surdo me foi demonstrado como ele tem que estudar numa escola de surdos. Não me foi explicado que seria uma classe mista. Então aí o polo, a terminologia de escolas polos é como eu expliquei. Se apresentaram como uma escola especial, aí tá errado. Perfeito, muito obrigada por esse esclarecimento. Essa mãe está perguntando assim, se a escola pode diminuir a carga de um horário de um aluno quando ele não se desenvolve junto com a turma. Então, há pouco que a coordenação da escola pode definir que ele só vai estudar tipo das 7h30 às 9h30. Não. Eu vou bater muito no plano individualizado. Nesse documento, essas informações têm que estar lá. Por quê? Porque existem alunos que precisam de flexibilização curricular e até de redução de carga horária. Por isso que esse documento tem que ser assinado pela família. A família tem que concordar com esse posicionamento. Isso não pode ser decretado pela escola. Então, um aluno, talvez existam sim, talvez não, existem alunos que precisam de redução de carga horária. Meu filho é ele não faz 5 horas de aula, ele faz 4 horas de aula. Ele tem um currículo flexível, né? Então, ele não faz aula de língua estrangeira, porque ele não tem capacidade cognitiva para aula de língua estrangeira. Mas no horário da aula de língua estrangeira, ele está fazendo outra atividade, ele também não está olhando para o teto. Então, flexibilização de currículo existe, mas ela tem que estar nesse documento e esse documento tem que ser validado pela família. Muito interessante. Muito obrigada por essas informações. Porque a gente tem muitas dúvidas em relação a isso e realmente não é uma coisa que está de fácil acesso. A gente saber esse tipo de coisa. Daí a importância dessas suas explicações nessa live hoje. Tem uma mãe perguntando assim, o que foi definido para saber se um aluno ele precisa ou não do atendimento especializado? De novo, o PDI vai dizer... Um aluno, ele não precisa ter uma deficiência para fazer um atendimento educacional especializado. Um aluno com alguma dificuldade de aprendizagem pode ser colocado em atendimento individual especializado. Um aluno sem laudo pode ser colocado para um atendimento individual especializado. É o professor, a equipe da escola que vai dizer se esse aluno precisa ou não. A partir do momento que o aluno entra na escola e que a escola desenvolve o planejamento individualizado, acho que a gente fez contato com a família, a gente fez contato com a equipe médica, a gente vai traçar em conjunto. Precisa? Não precisa? Se precisar, será que precisa todo o tempo? Será que a gente pode reduzir o número de atendimento? Todo esse processo ele é contínuo, né? Ele não é finito, ele é flexível. Uma coisa que estão perguntando assim, se esse plano de desenvolvimento individual ele é válido até que série? Se ele pode ser usado no ensino médio, se ele pode ser usado no ensino técnico. Hoje a lei garante a educação básica. Então, de 4 a 17, né, até o final do ensino médio, ele é obrigatório por lei. Olha que legal. Gente, a pessoa que fez essa pergunta vai adorar saber porque é um filho adolescente, né? E ela quer saber se ela poderia usar isso para o filho dela, né? Sim. Flexibilidade no currículo existe, mas é obrigatório. É obrigatório que o currículo seja flexível? Não.
O aluno poderia optar por não ter flexibilidade no currículo e poderia estudar acompanhando a turma. Então, não é o aluno. A flexibilização de currículo, a gente precisa olhar para o indivíduo e qual é essa flexibilização. Então, se existe... Eu vou usar o caso do meu filho. Meu filho não aprende língua estrangeira, ele tem uma dificuldade com língua estrangeira. Então, e ele não é bom aluno em matemática. Então, quando a turma dele está fazendo aula de inglês ou de espanhol, ele está tendo reforço de matemática. Isso seria uma flexibilização de currículo. Uma outra flexibilização é o horário de entrada ou o horário de saída. Mas veja, a escola tem que se adaptar ao aluno. O que a escola faz? Ela coloca as aulas que o meu filho não participa, aula de inglês, aula de espanhol, no primeiro horário, que é o horário que ele não chega. Ele chega sempre um pouquinho depois do resto da turma. Então, ele não está perdendo conteúdo. A flexibilização de currículo, a escola tem que flexibilizar o currículo e garantindo que aquele aluno não vai perder nada. Não é simplesmente eu não vou te dar uma aula, ou eu só fico com seu filho 2 horas por dia porque é o horário que eu tenho um tutor aqui. Não. E também não é um aluno que escolhe, né? É essa equipe pedagógica junto com a equipe da saúde e junto com a família. Uma pergunta, então, falando assim, se a sala de recurso ela só pode ser usada no contraturno, se a sala de recurso não poderia ser usada, por exemplo, nesse horário que o seu filho está no tempo. Pode, né? Pode, deve, é isso mesmo. Ela está ali a qualquer momento e ela não precisa ser utilizada apenas para o aluno com deficiência. A sala multissensorial, inclusive, é uma ferramenta poderosa para o professor de sala trabalhar a inclusão. Ele pode fazer a aula da turma inteira dentro dessa sala. Né? Ele pode trazer a realidade do aluno com deficiência para os alunos sem deficiência também. Né? Isso é uma maneira da gente incluir todo mundo e das crianças crescerem com maior consciência do que é incluir. O Jairo está aqui comentando que um aluno superdotado ele também poderia eleger um atendimento individual. Sim, alunos com altas habilidades também têm direito ao atendimento educacional especializado. Muito bom saber. Uma pergunta que fizeram aqui é em relação a como que fica, nesse caso, os casos de progressão automática de série. Porque muitas vezes o aluno não aprendeu e ele passa automaticamente para a série seguinte. E como que fica nesse caso? Esse é, de novo, um problema do sistema de educação do país. Porque isso acontece também com as crianças sem deficiência. A gente tem uma defasagem de idade série no Brasil muito importante. E aí, quanto mais tempo isso se passar, mais difícil vai ser a gente recuperar aquele aprendizado. Né? Então, da mesma maneira que a escola não pode reprovar um aluno com deficiência sem a anuência da família, ela também tem que chamar a família e sentar e decidir qual vai ser a estratégia para o próximo ano. Porque se você começa a perder o ano e criar uma defasagem de idade série, dificilmente a gente vai conseguir resolver. Porque o professor especialista, ele não é o professor que alfabetiza. Aí não é mais responsabilidade dele. Aí o aluno fica sem conseguir aprender o que deveria ter aprendido e também não consegue aprender o que está sendo oferecido. Mas é um problema da estrutura. Tem uma pessoa aqui comentando, eu não conheço ela, então ela é uma pessoa que está assistindo, obrigada por assistir essa live, Adriana. Ela fez um comentário, na verdade. Eu já trabalhei acompanhando autistas e trabalho como interlocutora de Libras e nunca vi essa flexibilização do currículo. As escolas foram informadas dessa flexibilização de currículo? Olha, essa pergunta ela gera uma outra colocação. Existe uma grande confusão no Brasil do que é a educação inclusiva. E as escolas, e o paradigma da inclusão, né? Uma escola inclusiva é aquela que aceita todas as diferenças. Somos todos diferentes. E que trabalha a individualidade de cada aluno. Aí a gente não está falando apenas dos alunos com deficiência. A educação especial, na perspectiva inclusiva, ela diz respeito aos alunos com deficiência. A gente está numa mudança de paradigma, que o paradigma que existia era um paradigma da inserção, que dava apenas o direito do aluno estar dentro da escola regular.
sair da escola especial, né, sair de um paradigma de segregação e ser inserido nesse paradigma regular. Quando a gente só insere, acontece todos esses problemas. A escola não sabe qual é o direito, ela acha que ela não tem que desenvolver pedagogicamente, ela acha que ela não precisa fazer flexibilização e nem nada disso. Em 2015, a gente consegue traçar uma lei que vale para o país inteiro, que dá o direito da mudança do paradigma de inserção para inclusão. Mas as escolas desconhecem essa legislação. As escolas desconhecem um TDI, elas não sabem o que significa um plano de desenvolvimento individualizado. E aí a gente volta para a sua primeira pergunta. O professor não sabe, a equipe gestora não sabe, e o que a gente mais enxerga é a escola achando que está fazendo um favor para as crianças com deficiência. E educação não é favor, educação é direito. Então, eu costumo dizer que o acesso à informação é muito valioso. Se a escola não sabe, mas a família sabe, então a família ensina para a escola e cobra da escola o que ela tem direito. Né? Senão a gente pede ajuda para o Ministério Público e a gente vai avisando, fazendo esse tipo de conteúdo e levando informação cada vez para o maior número de pessoas. E uma pergunta que estão fazendo aqui, ela se encaixa no que você acabou de dizer, onde que as famílias têm acesso a essa informação, para elas poderem se munir com essa informação e levar para as escolas. Porque tem casos aqui de uma mãe falando, a escola se recusou a adaptar o currículo, flexibilizar o currículo para o meu filho. Eu te digo, eu dou 2 caminhos. Primeiro, a turma do Giló faz isso, ela traz informação e a gente usa aí os nossos canais não só para contar o trabalho que a gente desenvolve dentro das escolas, mas trazendo essas informações para famílias, professores, para a sociedade como um todo. Mas existe disponível na internet, muito fácil, se você for no Google e digitar Lei Brasileira da Inclusão Comentada, porque quando você pega a lei comentada, ela explica para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não é da área do direito, né, que não é um advogado, o que está dizendo ali, para a gente entender artigo por artigo e todos esses direitos. Ela fala do PDI, ela fala do AEE, ela fala da flexibilização de currículo, ela traz todas essas informações que eu estou compartilhando com vocês hoje. Ontem eu coloquei nos comentários da live de ontem o link para o pessoal baixar a Lei Brasileira de Inclusão Comentada. Eu vou pedir aqui para a minha equipe técnica colocar nos comentários novamente para a gente quem quiser já acessar direto essa lei comentada, que é super importante e pode ser uma excelente forma de vocês terem acesso às informações que você está passando aqui hoje, já que temos tantos relatos de pessoas dizendo que não tiveram essa informação. Agora, voltando para as nossas perguntas, se existe algum checklist que os pais poderiam fazer antes de matricular o filho numa escola? Não existe um checklist oficial, né? A turma do Giló costuma dizer pontos para ele olhar. Primeira pergunta é pedir um PDI. Se do PDI já não souber o que fazer, né? Se a resposta for o que é um PDI, corre. Eu acho que precisa olhar a diversidade como um todo dentro da escola. Eu acho que esse também é um olhar que qualquer família precisa ter. Porque muitas escolas se dizem inclusivas porque tem um aluno com deficiência. E aí eu trago, a escola inclusiva é aquela que abraça a diversidade, e a diversidade não está apenas nas pessoas com deficiência, né? Uma escola com diversidade de culturas e de tipos diferentes de pessoa, com gostos diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, raças diferentes, com certeza ela vai ser mais diversa, e aí a probabilidade dela ser mais inclusiva é maior. Eu fiquei de te mandar meu livro, já vou falar rapidamente aqui do meu livro, porque eu fiz um livro falando da diversidade, da deficiência auditiva, mas eu trouxe outras diversidades também, porque eu achei importante abordar num livro infantil uma criança de óculos, por exemplo, e porque muitas crianças se sentem diferentes, a gente colocou diferenças de diversos tipos, porque eu acredito que realmente a diversidade é isso, ela não é só a pessoa com deficiência, a diversidade abraça muitas coisas, inclusive cultura, religião e raça, tudo isso. Faz parte da diversidade e é importante a gente falar isso, né? Lembrar, porque as pessoas estão ligando demais esses termos de diversidade, pessoa com deficiência não é só isso, é muito mais que isso. Exato.
Exato. Inclusão, principalmente, né? Quando a gente fala em inclusão, as pessoas falam, inclusão é da pessoa com deficiência. Eu falo, não, inclusão é todo mundo, né? Todo mundo precisa pertencer, todo mundo precisa se sentir incluído. Verdade. Vamos supor, você conhece, eu não sei, eu acho que você pareceu entender muito sobre deficiência auditiva. Eu fiquei ainda mais feliz de saber que eu estou falando com uma pessoa que entende dessa diversidade. Porque muita gente, às vezes, não entende dessa diversidade que tem. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta assim. Como que uma mãe que ela pediu sugestões de como que ela poderia demonstrar para a coordenação da escola ou para o professor quais são os recursos que um aluno com deficiência auditiva, por exemplo, pode precisar para melhorar o áudio dele. Como que ela faz essa abordagem? Como que você sugere? Eu acho que, primeiro, existe aí a legislação das tecnologias assistivas. E muitas vezes a escola e a própria família, a gente não pode parar apenas na criança. Vou dar um exemplo claro sobre isso. Muitas vezes o sinal dentro de uma escola é um sinal sonoro, né? Toca lá o alarme, sinal, hora do recreio, hora da saída. Cadê a inclusão nesse contexto? Né? Então, assim, a escola que tem um aluno surdo ou deficiente auditivo, ela tem que ter um sinal visual. Ela tem que achar uma forma alternativa para aquele aluno estar e ocupar todos os espaços de forma autônoma como qualquer outra criança. A família, por que a família é tão importante no processo de educação inclusiva? Porque ela conhece da deficiência do filho dela melhor do que qualquer outra pessoa. E a família pode trazer e sugerir, olha, eu conheço esse aplicativo, conheço essa tecnologia, conheço esse sistema. Ela pode, sim, apresentar para a escola os recursos que ela conhece e a escola fazer a aquisição desses recursos. Inclusive, existe verba, quando a gente está falando da esfera pública, existe verba pública para a aquisição disso. Então, não é um custo para a escola, né? Existe um dinheiro garantido na legislação, um fundo para aquisição de recursos de acessibilidade. Então, a família tem, sim. E o como também, dentro desse PDI, olha como o PDI é importante, gente. Tem que estar escrito quantas reuniões com a família e de quanto em quanto tempo vai ter uma reunião. O mínimo sugerido é uma reunião a cada 3 meses. Ou seja, você tem que ter pelo menos 4 reuniões ao longo do ano para discutir com a escola o que está dando certo e o que não está dando certo. Ainda voltando, porque o pessoal está muito assim, eu percebi que quando você falou de flexibilização de currículo, virou o assunto aqui, todos os comentários estão em relação a isso. E aí tem uma mãe perguntando se é mais comum essa falta de conhecimento na flexibilização por parte das escolas, se é mais comum das escolas particulares ou públicas, se não tem diferença, ninguém sabe, se não sabe igual. Tem diferença, tem uma diferença. A escola pública é mais inclusiva do que a escola privada. Pronto, falei. Por quê? Porque, pelo menos, o atendimento educacional especializado, a escola pública faz da maneira correta. Ela oferece no contraturno. Tá? Ela não sabe muito bem o que ela faz com o aluno durante o turno. Aí é geral, pública e privada. Às vezes a escola, o maior erro é a escola pegar as atividades do atendimento educacional especializado e dar para o aluno durante o turno. E aí, gente, o aluno está fazendo uma atividade diferenciada e não adaptada. Não pode. Ele tem que fazer atividade adaptada e não diferenciada. Tá? Vou dar um exemplo simples disso. Um aluno com baixa visão, que precisa do número da letra maior. Então, isso é uma adaptação de atividade. Os outros alunos recebem numa fonte 14 e o aluno com baixa visão recebe com a fonte 22, 28, a fonte que ele precisa. Agora, se os alunos estiverem fazendo uma atividade de escrita, né, os alunos sem deficiência estiverem fazendo uma atividade de escrita, numa folhinha bonitinha, e o aluno com baixa visão, no caso, receber uma atividade de matemática, ele está fora do contexto. Os alunos estão fazendo atividade de português e aquele outro aluno está fazendo outra atividade. Isso não pode. Tá? A escola privada, ela incorre em 2 erros. Ela não oferece o atendimento educacional especializado no contraturno e ela usa a desculpa da flexibilização de currículo para colocar o atendimento educacional especializado dentro do turno.
Ou seja, ela segrega a criança dentro do período que ela deveria estar com todas as outras. E aí também não pode. Deixa eu te perguntar uma coisa, numa pergunta do pessoal, não é? Essa é uma dúvida minha que eu vou trazer para você. Eu trabalho com inclusão de profissionais com deficiência há bastante tempo. Eu sei que empresas elas fazem um curso de conscientização de funcionários, conscientização de líderes, conscientização de tudo. As escolas fazem isso, eles têm uma conscientização dos professores, da equipe pedagógica. E por que não tem isso? Por que isso não é oferecido? Não tem, né? Assim, daí o meu ímpeto em criar a turma do Giloca. Eu falei, não é possível, eu preciso sensibilizar essas pessoas, porque se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Eu acredito nesse ditado. Lá que o professor, aí eu vou trazer a neurociência. Nós somos todos preconceituosos. E como que a gente desconstrói preconceito? Com informação. Senão a gente fica na negação. O professor tem medo. E a gente tem que entender que ele é um ser humano. Então, o professor tem medo. Se a gente não sensibilizar, se a gente não desconstruir, se a gente não explicar para ele que a gente tem medo da pessoa com deficiência, porque a cultura nos levou a isso, a gente não vai conseguir desconstruir esse preconceito. Né? A gente tem um monte de rótulo que a gente já sabe que não é verdade, que a gente já sabe que alguém criou essa utopia, que alguém criou esse preconceito, e a gente bota todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, assim, é preciso muita sensibilização. E você que trabalha com empresas, eu acho que você vai concordar com a minha luta. Muitas das pessoas não estão no mercado de trabalho porque elas não tiveram acesso à educação. Elas não estão no mercado de trabalho porque a escola não abriu a porta. Como é que você vai desenvolver essa pessoa, gente? Uma pessoa surda, ela tem o direito de ser o que ela quiser. E a maioria das pessoas surdas no Brasil hoje são intérpretes ou professores de Libras. Complicado. A gente tem um comentário aqui da Mariana Candal, que ela é colunista do meu blog, porque ela é mãe de uma criança surda, e que ela está falando, adorei isso, Carolina, somos todos preconceituosos mesmo, a gente tem que admitir que que a gente precisa mudar. Somos. Não, mas assim, eu acho que o preconceito ele precisa ser. Eu trabalho com empresas, mas nesses anos trabalhando com empresas, eu começo a pensar que a gente tem que mudar na base da sociedade. A gente tem que trabalhar com as crianças, né? Por isso que eu escrevi os meus livros infantis. Mas eu vejo que talvez eu não consiga tanto espaço nas escolas, porque será que as escolas estão abertas para essas sensibilizações, essas conscientizações? O que você sente nesse trabalho que você vem fazendo? Olha, quando a gente entra na escola, quando a turma do Giló começa a atuar, a resistência é enorme. E a gente só está dentro da escola porque existe uma legislação e porque nós somos parceiros do Ministério Público. Né? Então, o Ministério Público chega para as escolas e fala, você precisa desse trabalho, porque senão eu vou te atuar. Mas a resistência é enorme. Eu encontro a resistência atitudinal dos professores, dos gestores. Eu não quero, você vai me dar mais trabalho. Você não sabe como é a minha vida, apesar de eu saber, porque eu também sou professora, né? tenho chão de escola também. E eu costumo dizer, calma, me dá uma chance. Mas eu sou recebida com pedra na mão. No final de um ano, porque eu passo um ano fazendo a capacitação com eles, eu brinco que os professores não me largam mais, porque o melhor depoimento que eu tenho é o seguinte, quando a gente aprende o que é educação inclusiva, quando a gente aprende a lidar com uma criança com deficiência, a gente entende que não existe nenhum aluno difícil. A gente entende que a gente é capaz de não deixar ninguém para trás. Eu escuto depoimentos muito fortes de professores. Os que não têm essa resistência inicial me falam coisas do tipo, eu sou uma farsa, porque eu não consigo atingir aquele aluno. Eu sei que ele está ali, eu sei que ele está gritando pela minha atenção, mas eu sou uma farsa porque eu não consigo atingir. Então, quando você dá essa oportunidade, você consegue desconstruir isso. Eu tenho depoimentos também que trazem assim, Carola, hoje eu não sou só um professor inclusivo, eu sou inclusivo da minha vida. Eu entendi que um ser humano inclusivo é aquele que sabe o nome do seu vizinho, que dá bom dia para ele, porque às vezes a gente não sabe, eu pego o elevador todos os dias com a pessoa e eu não sei nem o nome dela. Eu acho que o meu direito é maior do que o direito de outro ser humano.
Então, quando eu falo de direitos humanos, eu acho que a gente muitas vezes acaba esquecendo o que é ser humano e a gente fica só nos direitos. Então, sem a sensibilização, é impossível fazer uma escola inclusiva. E me conta um pouco sobre como é o trabalho da turma do Giló, porque você não explicou exatamente como que vocês atuam, para a gente conhecer melhor o trabalho de vocês. O trabalho da turma tem 6 eixos. O primeiro eixo é um diagnóstico. Então, a gente vai conversar com toda a equipe da escola, professores e funcionários. A gente vai conversar com todos os alunos. Eu preciso escutar os alunos e entender as dificuldades deles e os preconceitos deles e os medos deles. E a gente também vai conversar com todas as famílias e entender, através desse diagnóstico, quais são as principais barreiras e qual é o tipo de violência escolar que acontece dentro daquela escola. Daí a gente começa os nossos programas de capacitação. O primeiro programa é um desenvolvimento profissional dos professores. A gente passa 1 ano desenvolvendo o professor dentro da escola que ele trabalha, conhecendo os alunos dele e levando para o professor uma porção de ferramenta para ele aprender a dar aula de outras maneiras. Então, eu parto do princípio que o professor tem uma dificuldade de ensinagem e eu vou ajudá-lo a dar aula de outras maneiras. A gente também explica para esse professor do turno o que é uma adaptação, que ele é capaz de fazer a aula dele adaptada para qualquer aluno, indiferente da dificuldade que ele venha a ter. O terceiro eixo é com os alunos. Então, a gente precisa fazer com que todos os alunos sejam incluídos, que todos os alunos convivam entre eles. Quando a gente entra na escola pública, a gente vê assim, o grupo das crianças com deficiência, o grupo das crianças negras, os grupos das crianças mais pobres, os grupos, são grupos, são várias bolhas dentro de uma escola. Esse programa, ele usa a música como ferramenta inclusiva. Então, a gente passa 1 ano desenvolvendo um projeto de música e a gente traz essa ludicidade para as crianças, elas trabalham todas juntas e no final do ano elas apresentam um festival musical e elas passam, então, né, elas passam 1 ano trabalhando em equipe, com seus pares, com todos os pares. O quarto eixo é a reforma. Então, a gente faz um trabalho de acessibilidade dentro da escola, mas não é só acessibilidade arquitetônica. A gente constrói a sala de AEE, né? Então, eu falo que o maior presente da turma do Giló é deixar uma sala multirrecursos que todas as crianças possam usar e se beneficiar dela. E o programa com as famílias. A gente tem que trazer as famílias para dentro da escola. Então, a gente leva uma assessoria jurídica, uma assessoria psicológica e uma assessoria de assistência social para essas famílias entenderem os seus direitos e os seus deveres e fazer com que, de fato, os filhos delas não sejam deixados para trás. Esse é o programa da Turma do João. E esse trabalho que vocês fazem é no Brasil todo. Eu tenho uma mãe perguntando se você iria lá em Londrina para fazer um trabalho lá. A gente já foi até para Manaus. Tem bastante gente de Manaus assistindo aqui. O pessoal de Manaus é bem atuante, tá? Uma pergunta que eu quero fazer para você, e eu não quero deixar, porque a gente está no final da live, e essa é uma pergunta super importante que eu preciso saber. Qual que é a sua opinião em relação a provas, não em provas adaptadas, mas provas que são facilitadas para o aluno, quando eles fazem uma prova mais fácil para um aluno? E isso está correto? Se o aluno tiver alguma dificuldade, como é que é essa questão? Porque vocês me perguntam, mas a minha prova é igual, ou adaptada, ou ela o próprio conteúdo é adaptado? De novo, eu não posso responder se eu não souber qual é o aluno. Eu acho que todas as respostas são válidas e eu aceito todas as alternativas, dependendo do aluno. O que eu não posso fazer é subestimar a inteligência de um aluno por achar que ele tem uma deficiência, então eu acho que ele é café com leite e eu vou fazer uma prova fácil para ele. Isso eu não posso fazer. Então, assim, quando a gente traz aí, principalmente a deficiência intelectual, e eu sei, através do PDI, que aquela criança tem um índice que eu tenho que cobrar menos, que a montanha que ele tem que subir não é a mesma montanha que o colega dele, eu posso fazer uma prova diferenciada. Posso exigir menos, sim, porque eu estou exigindo muito para aquela criança. Bom,
Eu também não posso que uma prova que tenha um facilitador para aplicar a prova, que o facilitador responda pela criança. Então, a gente também tem que ter isso muito claro, tá? Então, depende de cada criança lá. Perfeita essa resposta. Eu acho que esclarece bem essa dúvida. Vai depender do aluno, vai depender da questão. Não tem uma resposta fácil. Eu acho que para nada tem uma receita de bolo. Não tem, né? Tem uma mãe pedindo para você dar um conselho, porque ela só suas colocações, esclarecimentos maravilhosos, e ela quer um conselho, porque a filha dela tem 2 anos, e ela está naquela ansiedade que logo mais a filha dela vai precisar ir para a escola, a filha dela é implantada. E que conselhos você daria para ela, né? Porque ela está preocupada com a falta de conhecimento das escolas. Eu acho que ela tem que pesquisar, primeiro, o modelo de ensino que ela quer, se ela quer uma escola construtivista, se ela quer uma escola conteudista. Ela tem que escolher a escola como se o filho dela não tivesse nenhuma deficiência. É o meu conselho. E que ela também não avise. Eu acho muito maluco lá, que quando a gente tem que procurar uma escola, enquanto família, e dizer, olha, o meu filho tem uma deficiência, você aceita o meu filho? Não. Eu acho que qualquer família, né, qualquer pessoa, quando buscar uma escola, a escola é inclusiva? Se a escola não for, ela não serve nem para o meu filho, nem para o filho de ninguém. Tem uma pessoa aqui que comenta assim, eu estou marcando aqui os professores que eu conheço, porque eles precisam assistir essa live. O Jairo fez um comentário que eu quero ler, porque eu achei muito legal o comentário que ele fez, que a família ela é parte da educação da criança com deficiência. Em parte, cabe a ela mostrar o caminho, indicando as possibilidades, demonstrando, à medida do possível, o como fazer. Porque eu acho que não esperar que a escola saiba tudo também não vai ser o melhor caminho, né? Eu acho que é um trabalho em conjunto, mas a família ela tem que ter, acho que talvez ela tem que ter as rédeas nessa situação, pelo menos no começo, né? Sim, com certeza. Eu acho que sou suspeita ainda com o Jairo, porque ele sabe que a gente pensa parecido. Não tem, é a família que está com a criança e a resistência da escola em trazer a família para perto, quem sai perdendo, obviamente, é a criança, mas dificulta o trabalho da escola. Porque as dicas de uma família, de um pai, de uma mãe, a gente não encontra no livro de educação. Né? De novo, a gente não pode se basear em um diagnóstico, a gente tem que se basear naquele sujeito. E a gente ela já passou quase 1 hora, a gente tem mais 3 minutos de live, então se você quiser fazer uma explanação final sobre as famílias, como que é assim, nesse momento de pandemia, que elas estão apreensivas, o que elas fazem, como é que vai ser a volta às aulas, se você tem alguma palavra assim de alento para esse momento difícil que a gente está vivendo. Obrigada, Lac. Queria só, mais uma vez, agradecer. Falei que foi um prazer poder estar aqui, te conhecer, me aproximar de você. E eu acho que o meu conselho vai de mãe para mãe e para os pais também. Se acolham, se incluam. Se a gente não se acolher, a gente não vai conseguir acolher os nossos filhos. Está todo mundo passando por um momento muito difícil. Então, se cobrem menos, se exijam menos. Cobrem menos dos filhos de vocês. Exijam menos dos filhos de vocês. Fiquem bem, fiquem saudáveis, se protejam e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, eu concordo com você. Tem um monte de gente falando aqui, não acaba não, tá muito boa a live. Mas eu acho que a gente conseguiu passar o principal, né? Tá lá que crianças com deficiência, e crianças são deficientes, são seres humanos únicos, e a gente não pode esquecer nunca disso, né? Eu acho sempre importante a gente lembrar que cada pessoa é única. Muitas vezes as escolas desconhecem coisas em relação à lei, que as famílias podem se orientar, até para melhorar, não só para os filhos deles, mas para as outras crianças que são atendidas por essas escolas que estão mal informadas, infelizmente. Né? Mas o mais importante é que a gente saiba que a inclusão ela é possível, ela é fácil, não, mas ela é possível. Né? Acho que é isso mesmo. Isso. E ela é urgente. Exatamente, é urgente. Olha, você falou do sinal sonoro nas escolas. E você sabe que mais uma vez eu me
o pessoal da minha turma, porque eu sempre estudei em escola cristã sonoro, todo mundo voltava para a sala e eu ficava para trás, porque às vezes eu não ouvia ensinar, né? Mas os meus professores eram bacanas e me deixavam entrar na aula, porque eu falava, eu não ouvindo. Então acabou virando o nome do meu blog. Desculpa, não ouvi, porque eu falei muito isso na minha vida. É isso, Carolina, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Com certeza foi a live que eu mais aprendi. Todas essas lives que eu fiz nesse período foi um grande aprendizado. Obrigada de verdade pela paciência, pela disponibilidade e desejo muito sucesso para a turma de Giló e aguardem meu livro que eu estou mandando para vocês, tá certo? Obrigada. Um beijo, boa noite. Beijinho sonoro especial e até a próxima live.